Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos aprender duas ideias super legais para vocês reaproveitarem suas caixas de sapato. Para essa ideia, nós vamos precisar de uma caixa de sapato de qualquer tamanho. Essa daqui é super legal porque não tem muitas inscrições, então a gente consegue cobrir facilmente com a tinta. Se vocês tiverem uma caixa muito colorida, vocês podem primeiro cobrir com a folha de papel sulfite. Para cobrir, vocês podem utilizar qualquer tipo de tinta, pode ser até a tinta guache, mas aí vocês vão precisar dar mais demãos, até cobrir completamente as inscrições. Eu sugiro que vocês usem aqui a tinta PVA. Essa tinta aqui é uma tinta epóxi, eu mesma cheguei nessa tonalidade, mas aí é só vocês comprarem a tinta da cor que vocês preferirem ou usar uma tinta que vocês já tenham em casa. Eu amo esse tom de turquesa, então eu decidi pintar dessa cor. Para pintar, vocês podem utilizar um pincel, um rolinho ou até mesmo uma esponja, como eu estou utilizando. Vocês podem utilizar, por exemplo, a bucha para prato, se tiver alguma velhinha aí que vocês estão planejando descartar. E eu resolvi pintar tanto a parte externa quanto interna. Para isso, eu coloquei bastante tinta, já que eu queria cobrir bem alguns pontos. Eu precisei dar 2 ou 3 demãos em alguns pontos para cobrir o nome da marca. Mas, no geral, uma única demão já vai conseguir dar um efeito bem legal. Uma dica importante aqui para o acabamento ficar legal é tentem pintar em apenas um sentido. Então, se vocês estiverem pintando aí na diagonal, vocês mantenham. Se estiverem pintando na vertical ou na horizontal, também mantenham um sentido. Eu gosto de pintar esse tipo de caixa sempre na horizontal, eu acho que fica um resultado mais bonito. E no caso da parte interna, em que o papelão é marrom, fica um efeito até de madeira, porque o papelão já tem essa cor mesmo, mais escura, e também tem uma textura. Então, se vocês quiserem esse efeito, é só aplicarem menos tinta. Entre uma demão e outra, meus amores, vocês podem esperar cerca de 30 minutos, vai depender muito da tinta que vocês estão utilizando. Depois que nós estivermos com a nossa caixa seca, nós vamos decorar. E nessa etapa, claro, vocês podem decorar do jeito que preferirem. Eu decidi fazer alguns efeitos com um couro fake. Aqui eu tenho um couro ecológico, mas eu já ensinei a fazer aqui no canal um couro fake super lindo com EVA. Então, se vocês quiserem, deem uma procuradinha aí que vocês encontram esse vídeo. Aí, meus amores, eu cortei uma tirinha que remete a uma alcinha de uma maletinha ou de uma mala. E o resultado ficou super legal. Eu colei com cola quente mesmo. E além de colar, meus amores, eu pressionei sobre o couro. Para as tarraxinhas se fixarem, tem que pressionar bastante sobre o couro. Assim, o acabamento fica mais legal do que se só tivéssemos colado. E agora, meus amores, eu acrescentei alguns detalhes desse couro ecológico. Eu recortei 4 círculos para a gente colar cantoneiras. Vocês podem recortar 8 círculos e colar em cada uma das quinas da caixa. Mas eu acho que 4 já são suficientes para dar um efeito super legal e lembrar uma maleta. Lembrem-se de pressionar bastante os 3 lados em que estão os círculos. Enquanto eu vou colando aqui, meus amores, eu vou dizer para que vocês podem utilizar essa ideia aqui. Vocês podem utilizar como caixa organizadora. Eu fiz para esse fim, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu tô guardando dentro. E vocês podem utilizar também para presentear, como embalagem mesmo de presente. Às vezes a gente quer dar um presente super especial, mas não tem uma embalagem bonita. Então essa é uma ótima opção. Para essa próxima ideia, meus amores, nós podemos utilizar uma caixa de sapato ou qualquer outra caixa de papelão. Se formos utilizar a caixa de sapato, é só remover a tampa. Meus amores, para conseguir um efeito amadeirado, eu pintei tanto a parte de fora quanto de dentro com o betume, mas vocês podem substituir o betume pela tinta PVA marrom. Nas partes que tinham inscrições, eu passei mais betume, eu depositei mais betume e depois dei uma segunda demão. O betume escurece facilmente, apesar dele ter esse efeito assim translúcido, é muito fácil encobrir os nomes que tem na caixa. Mas vocês podem utilizar a dica que eu também dei da ideia anterior de primeiro forrar com a folha de ofício ou papel sulfite. E aí vocês podem forrar passando a cola cascorês ou cola escolar mesmo e depois passar o betume. O acabamento fica super legal mesmo. Aí, meus amores, depois de seco, chegamos nesse resultado e eu vou utilizar 4 palitos de picolé para fazer alcinhas. Então, eu vou colar de um lado e do outro. Stay strong and fake a smile until I look away. But
way too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Para decorar, eu vou utilizar um guardanapo para decoupagem nessa etapa e vou utilizar também o papel para decoupagem. Aí eu vou recortar e nós vamos fazer alguns rasgadinhos nesse papel, porque a gente não quer que fique um acabamento muito certinho. A gente quer que dê um efeito mesmo de envelhecido e também para dar a impressão que não foi cortado, que essa aplicação já existe na caixa. E nós vamos começar, meus amores, removendo as outras duas películas de baixo. Então, a gente vai usar só a parte de cima. O ideal é utilizar o guardanapo para decoupagem quando a gente quer um efeito um pouco mais envelhecido. E aí, meus amores, podem passar a cola sem tanta dó assim, porque enrugadinho vai ficar com uma aparência mais velha. Tomando cuidado, claro, só para não rasgar muito, não rasgar demais, porque o guardanapo é bem sensível. Aí, meus amores, depois de ter aplicado corretamente o guardanapo, depois de já estar aí no lugar que a gente quer, bem posicionado, nós vamos passar o betume. Aí, meus amores, se vocês colocarem muito betume, como eu fiz aqui, eu cometi esse erro, não cometam. Vocês vão poder passar água, umidificar a esponjinha e limpar. Confesso que eu me empolguei aí com a quantidade de betume, mas eu limpei e o resultado ficou legal. Meus amores, para complementar ainda mais a decoração, eu utilizei o papel para decoupagem. Qual a diferença do papel para o guardanapo? O papel, ele tem um acabamento mais plastificado, ele tem um acabamento envernizado e ele é mais rígido. Então, fica parecendo um adesivo, mas o processo é o mesmo, exceto que a gente não remove camadas, porque ele é todo por um. Então, a gente vai passar aí, eu recortei essa imagem e coloquei. Meus amores, vocês sabem que eu amo caixa organizadora, eu tô sempre fazendo por aqui. E acreditem, se quiser, eu ainda preciso de mais. Então, é um item que para decoração é sempre útil. A gente tá sempre precisando guardar miudezas, trecos, então ajuda demais na organização, além de contribuir para a decoração do ambiente em si. E aí, vocês podem guardar quaisquer itens que vocês queiram. Eu vou deixar aqui com alguns itens de higiene pessoal. Se você gostou dessas ideias, eu gostaria que você contribuísse com o canal, deixando no comentário qual ideia que vocês gostaram mais. Porque aí, meus amores, vocês me ajudam a descobrir qual tipo de estilo de decoração que vocês gostam mais e o tipo de conteúdo que vocês querem ver aqui no canal. Aí eu vou amar ficar mais juntinho de vocês lá no Instagram.